chamar a Vanderleia, lá do Moinho Velho, ela tem um testemunho pra gente. Boa tarde, irmãs. Bom dia. Isso mostra quanto que eu estou nervosa. Relaxa, relaxa. Também, assim como a Rosana, já há muito tempo a gente frequenta, né? As reuniões, a gente acompanhava com a irmã Mito e a Olivia, né? Mas é a primeira vez que eu estou aqui para falar alguma coisa. Eu já tinha participado orando, mas para falar é a primeira vez. Eu não sou muito boa nisso, né? Mas meu nome é Vanderleia, para quem não me conhece, acho que muita gente deve não me conhecer. Eu congrego com a Igreja de Moinho Velho há 19 anos e há 14 anos eu trabalho na empresa que é do esposo da Dona Olivia. Por isso que eu estou aqui. As irmãs, quando houve a primeira reunião de programação do encontro, lançaram esse desafio de eu trazer um testemunho sobre esse período que eu estive ali acompanhando mais de perto essa família. Lá na empresa, né, mais diretamente com o seu Guilherme, mas de certa forma também havia uma interação com a família. E eu gostava que no domingo, na hora de ir embora, a Mito sempre me falava: até amanhã, querida. Ela não ia na empresa no dia seguinte, dificilmente a gente se via durante a semana, mas ela sempre me falava até amanhã. Eu achava aquilo muito interessante. E eu não sei se eu sou a pessoa mais indicada para falar sobre essas irmãs. Eu acredito que existam irmãs aqui que teriam muito mais coisas para falar, que conviveram muito mais tempo, né? Até de repente juventude, né? Mas me lançaram esse desafio e eu fiquei pensando, o que eu vou falar, né? Ano passado a Mito esteve conosco na última reunião, no 37º encontro, e a Ironi fez uma poesia linda. Com essa poesia foi possível homenagear a Mito, e eu acredito que essa poesia descrevia perfeitamente alguns dos principais atributos dessas duas irmãs, porque é difícil a gente falar de uma, não falar da outra, né? E eu pensei muito sobre o que falar. E eu até preparei uma listinha sobre o que eu poderia falar. Mas ontem, no final do expediente, o Sr. Guilherme veio conversar comigo. E aí eu falei para ele que eu teria que dar um testemunho. E ele falou assim: Van, fala dos últimos dias delas, fala de como foi, né, muito rápido, de todo o problema, toda a dificuldade que foi aquele período. Mas, por favor, não esqueça de falar do amor e do cuidado do Senhor. Fala para as irmãs o quanto que Deus é fiel e tudo que Ele fez por nós nesse tempo. No dia 14 de fevereiro do ano passado, espero conseguir falar até o final. Dia 14 de fevereiro, a Mito me ligou. Ela sempre ligava, 2 vezes por semana no mínimo. E depois eu descobri que ela fazia isso com a maioria das irmãs, né? Eu achava que era só comigo. Falei, nossa, a Mito me liga, né? Não era só mesmo. Teve muita coisa que ela fazia por mim, que depois eu descobri que ela fazia por todo mundo. Às vezes eu ia trabalhar doente, e aí o Sr. Guilherme, alguém me via assim meio febril e tal, e depois que eu voltava do almoço tinha um remédio e estava escrito lá, 10 gotinhas debaixo da língua de 1 em 1 hora. E um dia eu fui abrir uma gaveta que eu tinha no escritório e eu descobri um monte de frasquinho de comprimido homeopático que sempre que eu estava trabalhando doente a Dona Olivia mandava para mim. E ela fazia isso com todo mundo. Dia desses a gente recebeu uma visita na igreja de uma moça, uma senhora, e ela falou: cadê a Mito, né? Vim ver a Mito, porque eu estou sem igreja para congregar, lembrei aqui de Moinho Velho e tal. E a época que a Mito estava bem doente, e ela contou pra gente: 30 anos atrás eu morava aqui no bairro, e a Mito ia na minha casa, ela e o seu Henrique, e eles compravam remédio do meu irmão, da minha mãe,
estava em processo de recuperação. No dia 16, nós teríamos a nossa primeira reunião feminina lá em Rio Velho. E ela me ligou no dia 14 toda feliz. E aí, querida, como que tá a programação? Tá tudo certo? Quem é que vai pregar? E aí eu falei, ai, Mito, sou eu, porque é a primeira, né? A gente vai ser mais administrativa. Você vai poder ir? Vou, se Deus permitir, eu, Olivia, mas você vai poder, Mito? Ai, a gente dá um jeitinho, né? 1h30. E aí, tudo bem, né? E eu fiquei feliz porque a Mito era a minha referência. E eu não tenho dom de pregar, mas todas as vezes que eu tive que falar, eu olhava para ela, mesmo quando eu ia só abrir reunião. De acordo com a fisionomia dela, eu sabia se eu estava indo bem ou mal, né? Então, no domingo eu me preparei toda, eu sabia que a minha ia estar lá, a gente ficou esperando ela chegar, e elas não chegaram, e a gente começou a reunião, eu acabei pregando, olhando pro cantinho do banco, ela não estava lá. E acabou a reunião, a gente foi para o culto evangelístico, que era na sequência, e aí alguns irmãos já falaram, olha, a dona Olivia estava com uma dor de barriga, no estômago muito forte, elas não puderam vir, seu Guilherme teve que levá-la ao médico. Isso ficou marcado, irmãos, porque foi a nossa primeira reunião feminina de 2014, elas estariam lá, foi o dia que começou o processo, né, de descobrimento da doença da dona Olivia. E em novembro, na nossa última reunião em novembro, elas não estavam. Elas não estavam também. Foi tudo muito rápido. Em abril, a Mito faleceu, de uma forma até inesperada, porque ela estava se recuperando, a gente estava mais preocupado com a dona Olivia, né? E no dia 24 à noite, uma quinta-feira, o seu Guilherme me ligou e falou, vem aqui, a Mito foi para a Glória. E aí a gente foi, o Antoniel estava lá quando eu cheguei, a gente tentou consolar a família, a Lília. E uma cena assim que ficou na nossa mente. A Mito faleceu em casa, nos braços do seu Guilherme. E ela estava no quarto ao lado, aguardando, né, a polícia, o pessoal do plano, né, do cemitério lá que eles tinham, plano funerário. E a dona Olivia no outro quarto, sem saber o que estava acontecendo. Não sei se as irmãs sabem, assim que foi descoberto o câncer, ela teve uma queda, a dona Olivia teve uma queda, e a partir disso ela começou a ter oscilações de memória. A gente não sabe se é atribuído à queda ou por causa mesmo da fisiologia. E àquela altura, ela já estava assim, perguntando pelo pai e querendo falar com pessoas que já tinham morrido. E foi muito triste aquela noite ali. A Mito no quarto, aguardando que seu corpo fosse removido. E no outro quarto a dona Olivia, com aquela paz, com aquela tranquilidade dela, falando do Senhor conosco, conversando. E quando o pessoal da funerária chegou para retirar o corpo, a gente fechou a porta do quarto da dona Olivia. Eles desceram com o corpo, ela não viu. Mas teve um momento que ela olhou assim e falou, a minha irmãzinha foi para a glória. A minha irmãzinha não está mais aqui. Dali a 5 minutos ela falou outra coisa que a gente já entendeu que ela não sabia. E nós entendemos, o Sr. Guilherme também compartilhou isso com a gente, que foi a mão do Senhor, de certa forma, poupando a dona Olivia do sofrimento. Porque elas eram muito unidas. E eu não sei se uma aguentaria, né? O baque de perder a outra assim. E depois disso a dona Olivia foi ficando mal, foi piorando, as quimioterapias precisavam ser interrompidas. E ela foi internada, ficou cerca de 3 meses no hospital. Foi difícil até a gente conseguir visitar, porque os médicos não liberavam. E nos últimos dias, quando a gente teve a liberação, alguns irmãos conseguiram visitá-la e a gente viu que ela já não era mais a mesma pessoa. E o Sr. Guilherme ficou muito abalado nesse tempo, a Lívia também, era uma preocupação nossa por conta de todo o histórico dela, né, da depressão
E quem foi visitar a Dona Olivia sabe que ela já não reconhecia as pessoas. E uma enfermeira um dia perguntou para ela: cadê o seu esposo? Ele não veio te visitar? E aí ela falou assim: não, mas eu não sou casada. Então estava num estágio já assim que ela já não estava mesmo entendendo. Mas irmãs, ela nunca esqueceu do Senhor. A gente lia a Bíblia, a gente orava, ela orava também, ela falava de Deus com uma certeza, com uma convicção, com uma clareza. E aquilo ali era algo que foi uma das minhas maiores experiências com Cristo. Estou falando pessoalmente, toda a minha vida, que não é tanto assim, né? Ainda tem muita coisa, espero, mas nesses meus anos de vida, esse período foi um dos que eu tive mais condição de ver a mão do Senhor, de ver quem é esse Deus que a gente serve. Principalmente na atitude, na forma como o Senhor Guilherme, a Dona Olivia, a Mito e a Lívia se comportaram. A gente viu a mão de Deus cuidando deles em todo o tempo. E a gente viu o temor do Senhor, a gente viu a esperança do Senhor nos rostos deles, mesmo nos momentos mais difíceis. E ficou uma lacuna enorme lá em Moinho Velho, 2 lacunas que não poderão ser preenchidas. As gerações vão passar, mas quem pôde conhecer as nossas irmãs vai sempre sentir essa falta. Hoje é um dia difícil para muitos de nós aqui, mas eu quero que as irmãs lembrem do Senhor Guilherme também. Ele me falou ontem assim: eu não sei o que eu vou fazer amanhã. Seria o dia mais importante do ano. Elas sairiam felizes. Obrigada. E voltariam cheias de histórias, né? Contando muitas coisas. E eu não sei o que eu vou fazer. Então que as irmãs lembrem do nosso irmão. Ele tem estado muito sozinho. Lógico que ele tem amigos, ele tem a igreja, mas os principais pilares da vida dele foram tirados. E Deus sabe o porquê. Ontem ele me disse: eu não sei por que eu estou vivo. Eu não sei como que eu estou vivendo. Mas graças a Deus que nós temos um Deus fiel, um Deus bondoso, que cuida da gente mesmo nesses momentos. E eu gostaria de ler um salmo que eu acredito que fala bem, demonstra bem esses momentos todos que essa família, que a gente tem passado, mas também demonstra quem é esse Deus que a gente serve. É o Salmo 145. Eu só queria, antes de ler o Salmo, irmãs, falar o seguinte: eu pensei muito depois que as irmãs morreram, em tudo que elas foram para mim, tudo que elas foram para a igreja de Moinho Velho, em tudo que elas foram para as irmãs que vieram falar: olha, elas foram isso para mim, elas fizeram, todo esse testemunho que elas deram. E isso não pode ficar no passado, não pode ficar só naquilo que foi. O que elas foram precisa fazer um efeito na minha vida. E eu quero seguir o exemplo delas. E nós também precisamos ser exemplos, porque existem muitas gerações que estão vindo após nós e precisam de exemplos, eles precisam de mulheres. A nossa irmã falou no início, mulheres adoradoras. Os nossos filhos, né, eu ainda não tenho, mas espero ter, mas existem gerações, adolescentes, jovens, crianças, que precisam reconhecer em nós mulheres que dão o exemplo que precisa ser seguido. Que a gente possa entender que aquelas qualidades, aqueles atributos que as nossas irmãs tinham, de amor, de carinho, de interesse real pelas pessoas, que isso a gente possa também ter na nossa vida, para que nós possamos ser exemplos a serem seguidos. E o Salmo 145, ele fala assim: eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Uma geração contará a outra geração a grandiosidade dos teus feitos.
Eles anunciarão os teus atos poderosos. Proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade e meditarei nas maravilhas que fazes. Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis e eu falarei das tuas grandes obras. Comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. O Senhor é bom para todos, e sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Rendam-te graças todas as criaturas, Senhor, e os teus fiéis te bendigam. Eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder, para que todos saibam dos teus feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu reino. O teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas, e é bondoso em tudo o que faz. O Senhor ampara todos os que caem, e levanta todos os que estão prostrados. Os olhos de todos estão voltados para ti, e tu lhes dás o alimento no devido tempo. Abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos os seres vivos. O Senhor é justo em todos os seus caminhos, e é bondoso em tudo o que faz. O Senhor está perto de todos os que invocam com sinceridade. Ele realiza os desejos daqueles que o temem. Ouve-os gritar por socorro e os salva. O Senhor cuida de todos os que o amam, mas a todos os ímpios destruirá. Com meus lábios louvarei o Senhor. Que todo ser vivo bendiga o seu santo nome para todo sempre. Amém. Irmãs, um minutinho. Todos os dias da reunião, às 10 horas da noite, a Mirtes me ligava para comentar sobre o encontro. E hoje ela não está. Para ligar para mim e falar comigo sobre o Obrigada, Andréia. Louvamos ao Senhor, primeiramente mesmo, pela vida dessas duas irmãs, mas também louvamos ao Senhor porque elas trabalharam durante 37 anos para que esse encontro acontecesse. Tudo começou com elas. Mas louvamos, porque esse encontro, que hoje elas não estão mais aqui, estão na presença do Senhor, ele está acontecendo. Louvamos pelas irmãs que se dispuseram a dar continuidade. E vamos orar, irmãs, para que dê continuidade mais, para que o Senhor levante outras pessoas para que dê continuidade. Muito obrigada às irmãs que se dispuseram a dar continuidade para que isso tivesse acontecido hoje. Ângela, por favor, vamos orar pelos relatórios.